Seu Bianco, a gente começa falando da moratória da soja mais uma vez, que a gente mencionou ontem por aqui, falou que o STF, portanto, julgou que a moratória da soja ela é inconstitucional e a partir de 2026 passa a valer dentro do estado de Mato Grosso a lei do deputado estadual Gilberto Catani e que não dá incentivos estaduais a empresas que são signatórias da moratória da soja. A Biov foi a associação que encabeçou a moratória da soja desde o início. E agora, seu Bianco, eles, depois paralela à decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar inconstitucional a moratória da soja, a Associação Brasileira, né, das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biov, ela protocolou, foi na segunda-feira, o pedido de medida cautelar no Supremo Tribunal Federal para suspender processos judiciais e administrativos que questionam a moratória da soja. Então vamos entender, porque chega a ser até engraçado. Suspender os processos judiciais e administrativos que questionem a moratória da soja. Quais são esses processos? Se a gente for analisar, grosso modo, são 2 processos. E os 2 são da ProSoja. Um deles é dizendo que a moratória não é válida, ela é inconstitucional. E o outro pede que uma ação afirmando que a Biov está fazendo um pacto que seria um cartel, né? Então, se a gente julgar, se o STF chegar a julgar a Biov como encabeçadora de um pacto como esse, o que pode gerar? Eu acho que eles estão com medo, né? E eu digo que é engraçado, disse que é engraçado, porque quando estava indo no produtor rural, estava tudo bem. Agora que pode sobrar para eles e eles terem que pagar o pato, daí não pode ter ação contra eles. Como você falou, se não fosse cômico, seria também trágico, né? A Biov é um grupo de empresas, só para a gente recapitular um pouco, que essas empresas são quase que compram 95% da soja brasileira, da soja de Mato Grosso. Eles fizeram um grupo, essa Biov, dizendo que não iriam comprar sojas onde houvesse desmato depois de 2008. Se beneficiaram muito disso, levaram muito lucro com isso, porque baixou o preço da soja. O produtor mato-grossense se viu obrigado a vender aos preços mais ou menos que eles queriam. Então, dessa maneira, eles lucraram muito. Aí houve essas 2 ações que muito bem feitas pela ProSoja. Primeiro fizeram uma ação, derrubaram. Segundo, mesmo estando tramitando no STF, eles foram para o CAD, que o CAD é o órgão que declara se virou cartel ou não. E hoje está bem definido que no início do ano que vem valerá a lei estadual e eles sim foi provado que ficou um cartel. O que é que respinga em todas essas empresas? Todo e qualquer produtor rural, ele poderá entrar com uma ação contra essas empresas. Eu não vendi minha soja para tal empresa que é a participante da Biov. Por quê? Porque eles não quiseram comprar, me alegando um problema. Eu perdi muito dinheiro porque deixei de levar meu filho no hospital, cada um produtor tem lá seu problema. Deixei de comprar uma máquina que eu precisava, eu não consegui vender, então eu tive tais problemas. Cada produtor poderia entrar com uma ação reivindicando alegando esses custos e pedindo indenização por causa disso. Imagina a chuva de processos que poderiam surgir contra a Biov ou contra essas empresas. Então ela está querendo dizer agora, querendo se prevenir, dizendo que o Supremo já tinha definido que não podia isso, que é inconstitucional, mas eles sabem que de janeiro em diante
haverá uma chuva de processos para que produtores sejam ressarcidos de tantos quantos prejuízos já tiveram. Haverá até processos que poderão algum produtor inventar prejuízos que teve. Mas eu não sou favorável a essas ações assim que não sejam verdadeiras. Mas a Biov e esse grupo de empresas bem que merecem que sejam punidos em virtude do grande lucro que já tiveram. Vou trazer, né, então as ações coletivas agora mais bem detalhadas. Uma delas, as duas são da ProSoja, Mato Grosso, né? A entidade requer a declaração de ilegalidade e a extinção da moratória da soja, que isso já foi conseguido, portanto. E a segunda é o processo administrativo do CAD, que investiga o pacto, né? Tem ainda um terceiro, que é o inquérito administrativo, instaurado pela Superintendência Geral do CAD, também na segunda-feira, contra 15 executivos de tradings e entidades setoriais aí. E aí, eu acho que eles estão com medo, né, de sobrar para eles, então agora vai ficar bem complicado. Mas na sua opinião, seu Bianco, foram irregulares. Nesse momento, o que é que a ProSoja deve fazer? Talvez ficar um momento assim de pedir o ressarcimento mesmo, ganhou em cima de mim, agora eu quero de volta, porque vocês estavam incorretos, ou passa um pano e fala assim, dessa vez nós vamos deixar, mas numa próxima a gente está de olhos bem abertos e não vamos deixar passar. Qual que é a melhor alternativa num momento como esse? O objetivo da Biov é justamente chamar, principalmente a ProSoja, para um acordo, porque é muito mais fácil você lidar com uma associação só do que você lidar com todos os produtores do Mato Grosso. Chamando-se a ProSoja e sendo feito um acordo, automaticamente nenhum produtor individual poderá entrar com ação contra, ou se entrar com ação contra a Biov ou qualquer uma dessas empresas, não terá sucesso garantido. Então, dessa maneira, o objetivo principal da Biov hoje, ela sabe que perdeu e que sabe que pode causar muito prejuízo para ela mesma, para o grupo de empresas dela. Então, o objetivo dela é ter alguma decisão do STF e principalmente do STF e consequentemente, da ProSoja, que aí são só duas entidades, e não esperar que, de repente, haja uma chuva de processos contra qualquer uma dessas empresas e qualquer uma dessas negociações. Imagine que cada vez que uma dessas empresas negaram uma venda para qualquer um produtor, esse produtor entre com uma ação contra essa empresa. Imagina quantas ações haverão contra essas empresas. Então, o objetivo principal é que se passe um pano, como você disse, um pano quente em cima, disse, vamos deixar para lá então e pronto. Aí, acredito eu que a ProSoja também vai fazer esse acordo, por quê? O objetivo principal é que se estanque, que pare de ser os produtores serem cobrados disso e, entre aspas, explorados em virtude de um cartel que fizeram que essas empresas fizeram. Se encaminhando para a gente fechar esse assunto, seu Bianco, a Biov, nas suas manifestações e depois dessa decisão aí do STF sobre a moratória da soja e a sua inconstitucionalidade, ela, nas suas manifestações, ela coloca que isso pode colocar o Brasil numa posição de dar passos para trás, assim, né? A gente afirma também com dados da WWF Brasil, que inclusive é uma das ONGs, né, que trazem dados que muitas às vezes são questionáveis, e afirmações que deixam a gente também numa situação, o agronegócio numa situação complicada e que muitas vezes parece ser algo manipulado e não algo factual, um fato.
ela traz informações de que isso pode trazer uma desvantagem ao Brasil, que o mundo vai olhar o Brasil com outros olhos, que a moratória de fato segurou o desmatamento nas regiões produtoras de soja na Amazônia. Na sua opinião, daqui para frente, o que deve acontecer? Como que o mundo deve olhar? Deve haver alguma mudança em relação a isso ou não? Vamos analisar eu e você, nós dois, como sendo o mundo. Então o Brasil teve um desmate lá, uma pessoa desmatou ilegalmente ou algo assim. Então eu não quero mais comprar carne que vem do Brasil, ou não quero mais a soja que vem do Brasil, ou não quero mais nada do Brasil. Se você não comprar do Brasil, muitas pessoas irão morrer de fome, porque não tem outro lugar ou outro país morrer de fome, não, estou sendo tão radical. Mas o custo irá dobrar. Quem é que vende determinada carne a esse preço que está hoje? Só o Brasil. Eu não quero a carne do Brasil. O que vai acontecer? O preço que ele vai pagar por essa carne será o dobro do preço. Então, eu e você, como consumidor, você está lá pesando pelo seu bolso, ou você vai querer ir na conversa desses manipulados, igual você falou, que é esses grupos, essas ONGs, essa WWF e tal. E quais as vantagens que nós tivemos, o Brasil teve, em virtude de que houve a Biov tinha essa não compra de produto de soja brasileiro. O Macron ficou falando do Brasil em todo setembro do mesmo jeito. Nós tínhamos essa lei, esse grupo aí da Biov que não comprava soja, alegando que países europeus não irão comprar nossa soja, nós estaríamos vendendo algo que não é correto. Eles não compraram por 5, 6 anos. Da mesma maneira, continuaram os países falando mal de nós e não compraram mais do que tinha. A própria França se negou a comprar carne brasileira. Então, Jossan, não mudou em nada. Essa Biov se aproveitou de um grupo de pessoas, de um cartel, como foi bem definido, para quê? Para ganhar dinheiro, para comprar soja mais barata do produtor, para prejudicar o produtor. Então, não muda em nada no mundo, como foi sua pergunta, não muda nada no mundo, cancelando ou provando a todo mundo que houve isso um cartel e simplesmente uma lei do Mato Grosso que beneficia o produtor. O senhor mencionou aí no final da sua fala algo que eu já tinha até colocado aqui para eu perguntar e para a gente fechar agora de fato esse assunto. O senhor falou de preço, né? Comprar a soja mais barata do produtor. Eu queria, assim, em resumo, para que a gente pudesse entender, né, onde que o produtor rural, a gente está falando do produtor mato-grossense, né? O estado maior produtor do Brasil e que boa parte do seu território é do bioma amazônico, portanto, afetado pela moratória da soja. Então, como que o produtor rural, seja ele aí, o afetado pela moratória da soja, como que ele perdeu? José, essas empresas, elas diziam que você não poderia vender soja. Você, produtor 1, 2, 3 ou inúmeros produtores do Brasil. Essas pessoas não poderiam vender soja. O que acontecia no mercado global? Vai ter, então, como que essas pessoas vão... O que é que essas pessoas vão fazer com a soja dela? Então, essas pessoas tiveram que vender um pouco dessa soja, ou pelo menos a produção de soja, a preços que eles, compradores, determinavam. Nós só queremos pagar tal preço. Agora, você imagina bem, um produtor que estava dentro desse grupo aí, que eles diziam esse grupo da Biova, da moratória da soja. Esse não poderia vender sua soja em lugar nenhum. O que houve com essa soja que ele produziu? Ela entrou para um desses compradores da mesma maneira, só que a que preço? A um preço muito abaixo do preço do mercado. Muito bem, acho que ficou fácil para a gente entender e a gente segue acompanhando, né? Vamos ver agora, eu achava que era algo que já teria sido fechado, esse assunto da moratória da soja, mas agora vem a Biov sendo protagonista nos pedidos
para que ela, no final das contas, não onere. Inclusive, a AproSoja divulgou uma nota hoje afirmando que acredita nas instituições e no devido processo legal, certo de que o trabalho técnico também do CAD vai contribuir para assegurar a livre concorrência, a isonomia entre produtores e o cumprimento da legislação brasileira. Então, eu acho que a gente ainda deve ver mais uma guerra, mas pelo menos parte do problema aí já foi solucionado.